Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. E aí, vamos aprender mais hoje? Hoje nós estamos na aula de número 15 e na nossa aula de hoje nós vamos precisar organizar o nosso material com antecedência, certo, pessoal? Então, olha só, a atividade de hoje, ela também está no nosso livro EMAI, Ler e Escrever, na parte da cor laranja. Mas antes de realizarmos as nossas atividades, eu quero que vocês, pessoal, peguem, ó, este material impresso, estão vendo? Esse material aqui que você recebeu lá na sua escola, onde nós temos, ó, estes poliedros aqui, que nós estaremos utilizando, olha só, na aula de hoje, tá bom? Então, pega o seu material e continuem aí assistindo a aula para vocês fazerem a montagem de cada um dos poliedros. E daqui a pouquinho a professora Juscelia volta e aí nós vamos realizar as atividades no livro, certo, pessoal? Então, até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a professora Juscelia estará explicando como vocês estarão realizando, olha só, as atividades que estão aqui no nosso livro EMAI Ler e Escrever, certo? Bom, as atividades de hoje, nós estamos na sequência de número 11 e para realizar as atividades da sequência de número 11, que são estas atividades que estão aqui no nosso livro, pessoal, nós primeiramente vamos precisar fazer a montagem dos poliedros que estão aqui na parte dos anexos. Então, aqui no seu livro EMAI Ler e Escrever, bem nessa parte onde terminam as páginas da cor laranja, nós temos os anexos. Então, aqui nos anexos, nós temos, olha só, os poliedros que nós estaremos montando na aula de hoje, certo? Como nós sabemos, alguns alunos não estão, com o livro em mãos. Então, por esse motivo, vocês receberam lá na sua escola, olha só, o material impresso, certo? Então, juntamente com o material impresso dessa semana, veio um bloquinho com estas atividades aqui, certo? Vocês receberam este bloquinho e neste bloco que vocês receberam, olha só, nós temos também cada um dos poliedros que nós estaremos montando, olha só, na aula de hoje. Então, você recebeu o material dessa forma. Antes de fazermos a montagem, você deverá pintar o seu poliedro. Então, você vai pegar o lápis de cor. É claro, cada um procura utilizar uma cor diferente para ficar mais bonito. Então, você vai pintar cada um deles e depois você vai estar fazendo a montagem como a professora Juscelia vai explicar aqui para vocês, certo? O primeiro que aparece aqui no seu material, pessoal, é este aqui, que é o cubo. Vocês estão vendo que tem o nome da forma aqui? Então, eu peço a vocês que recortem, tá? Esse nome que depois nós estaremos utilizando para colar no nosso poliedro, certo? Então, primeiramente, todos os alunos vão pintar cada uma das formas, tá? Somente depois que você tiver pintado todas as formas, aí você vai fazer a montagem como a professora Juscelia vai explicar. Lembrando que aqui, olha só, no material de vocês tem esse códigozinho, essa legenda. Então, onde está cinza, ó, riscadinho, significa que é para colar. Onde nós temos um tracejado, um pontilhadinho, significa que é para dobrar. E onde nós temos um traço contínuo, uma linha reta, significa que nós devemos recortar, certo? Então, o que a professora Juscelia já fez? Para facilitar
o nosso trabalho. Eu já tirei o meu Xerox, eu tinha o arquivo, olha só, eu tinha um arquivo na minha casa, então eu fiz a impressão já na folha colorida, certo? Mas vocês receberam neste formato, por isso vocês deverão pintar, certo? Então, vou mostrar para vocês como nós vamos fazer. Então, vocês têm aí em mãos, né? A primeira folha, que é a folha do cubo. Então, nós vimos, olha só, que onde nós temos traços contínuos, nós vamos recortar. Então, você vai pegar a sua tesoura e você vai recortar todos os lugares onde nós temos traços contínuos. A professora, para facilitar, olha só, eu já recortei. Vou colocar aqui para que vocês vejam melhor. Eu já recortei e agora nós vamos dobrar todas as partes. Procure estar dobrando, olha só, ó, dobrando para dentro todas as partes do nosso poliedro. Então, aqui nós estamos montando o cubo. Depois que eu dobrei cada uma das partes, ó, dobrei cada uma das partes, o que nós vamos fazer? Com a cola, nós vamos colar. Estão vendo? Essa parte que está aqui, ó, na cor cinza, todos eles estão marcadinho de cinza. Então, você vai pegar a cola, passa só um pouquinho de cola e você vai colar, certo? Aqui é importante vocês segurarem um minutinho. Para que segurar um minutinho? Para que possa fixar bem aí cada parte, certo? Depois você vai colar o lado de cá e assim você vai fazendo, pessoal, ó, todos os lados da sua forma. Estão vendo? Até vocês chegarem no momento que vocês vão colar a tampa, certo? A professora Juscelia, para facilitar, eu já colei com antecedência para mostrar a vocês, olha só. Eu já colei o meu cubo. Então, aquele nomezinho que estava no cantinho, vocês peguem e colem aqui ao lado, certo? E eu também fiz a montagem dos demais poliedros, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o cubo. Depois, eu fiz a montagem também, olha só, do prisma. Prisma de base quadrada ou bloco retangular ou paralelepípedo. Então, esta forma, olha só, ele tem 3 nomes diferentes. Então, nós temos aqui, ó, todos os prismas. Então, nós temos o cubo, o paralelepípedo. Depois, nós temos este aqui, ó, que é o prisma de base triangular. Por que de base triangular? Porque, olha só, a base, a parte aqui de baixo, ela forma um triângulo, tá? E a base é a parte onde vai se apoiar o seu poliedro. Então, nós temos o cubo, paralelepípedo e agora o prisma de base triangular. Aí, depois nós temos este aqui, que é o prisma de base pentagonal, ó. Porque nós temos, olha só o formato da base, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? E, por último, nós temos este prisma aqui, que é o prisma de base hexagonal, porque nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, certo? 6 lados. Então, aqui nós temos, ó, a professora vai organizar para vocês verem melhor aí em casa. Então, nós temos aqui, ó, todos os prismas e agora nós vamos fazer a montagem das pirâmides, certo? Então, a primeira pirâmide que vocês vão montar vai ser essa aqui, ó, pirâmide de base triangular, porque a base tem o formato de um triângulo, 3 partes. Depois, nós temos, olha só, a pirâmide de base quadrada, porque a sua base é formada por um quadrado com 4 partes, 4 lados. Depois, nós temos a pirâmide de base, ó, pirâmide de base pentagonal, porque eu tenho 1,
2, 3, 4, 5 lados. E, por último, nós temos aqui, olha só, a pirâmide de base hexagonal, porque é um hexágono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo, pessoal? Então, antes de realizarmos as atividades no nosso livro ou no nosso material impresso, então, antes de realizarmos as atividades aqui no livro ou no material impresso que vocês tenham em mãos, nós devemos fazer a montagem dos poliedros, certo? É muito importante que vocês façam essa montagem com bastante tranquilidade para que a sua forma ela fique, ó, bem caprichada, certo? Então, antes de realizarmos as atividades do Livro EMAI, nós vamos fazer a montagem e só depois vocês vão continuar assistindo a aula, certo, pessoal? Espero vocês na continuação da nossa aula. Até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, vocês já terminaram de fazer a montagem dos poliedros? Eu já acabei de montar, olha só, todos os meus poliedros eu já terminei de montar, ó, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, é muito importante que para realizar as atividades desta sequência, que é a sequência número 11, ó, vocês façam a montagem dos poliedros. E não se esqueça de colocar os nomes, conforme a professora Juscelia foi explicando para vocês na aula de hoje, tá bom? Então, vocês façam a montagem e já colhem o nome do poliedro, certo? Então, só vamos fazer as atividades do livro quando nós concluirmos a montagem das peças, ok? Então, se você ainda não terminou de montar as suas peças dos poliedros, então eu quero que você dê um pause no vídeo agora, termine a montagem e só depois você sente aqui novamente para assistir o restante da aula, certo, pessoal? Senão vocês terão dificuldade para realizar as atividades, ok? Bom, as nossas atividades de hoje estão aqui na sequência de número 11 e vamos trabalhar com poliedros. Estamos na atividade da página 66 aí do seu livro EMAI, ok? Bom, trouxe aqui meus dois amigos que vão nos ajudar a entender o que são poliedros. Vocês já ouviram falar em poliedros? A palavra poliedro, ela tem a sua origem no latim e é formada por duas palavras, que é a palavra poli e a palavra edro. A palavra poli quer dizer muitos e a palavra edro quer dizer faces. Então, poliedros seriam o quê? Sólidos que têm várias faces, olha só, vários lados, certo? São figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro, que são eles: vértices, arestas e faces. Então, olha só, um poliedro é uma figura tridimensional, ou seja, que ela tem três dimensões. Então, ela tem nas dimensões do comprimento, da largura e da profundidade. Então, um poliedro sempre ele vai ter profundidade. Ele é formado por três dimensões, certo? E diz aqui também que é formado pela união de polígonos regulares, ou seja, olha só, lembram-se daqueles sólidos que nós, das figuras geométricas que nós aprendemos lá no primeiro e no segundo ano? Então, aqui eu tenho o quê? Um retângulo. Então, para formar esse bloco retangular, olha só, eu vou precisar de quantos retângulos como este? Ó? 1, 2, 3 e 4 retângulos. E depois eu preciso de 2 quadrados. Então, um poliedro, ele sempre será formado por várias formas, olha só, formas geométricas ou polígonos regulares, que vão o quê? Se unir
para compor uma figura tridimensional, bom? E quando essas figuras, olha só, elas são unidas, elas vão formar esses elementos, que são as vértices, arestas e faces. Mas vocês já ouviram falar em vértices, arestas e faces? Vamos ver um pouquinho. Ó, dentro do grupo dos poliedros, nós podemos dividir, olha só, nessa sequência nós vamos trabalhar com pirâmides e prismas, tá? Mas o grupo dos poliedros, ele é formado pelo cubo, depois, mas o cubo só tem, ó, só tem esse formato. E depois nós temos as pirâmides e os prismas, pessoal. Então, o que são pirâmides? São sólidos com apenas uma base e faces laterais. Então, aqui na lateral, olha só as faces que eu tenho. Elas são sempre em formato que, ó, triangular. Por isso que são pirâmides, certo? E depois nós temos aqui os prismas. O que são prismas? São sólidos com bases laterais sempre iguais. Então, nos prismas, a lateral sempre será, olha só, igualzinha. Como eu mostrei agora há pouco, ó, é um retângulo, certo? E as faces laterais retangulares e bases iguais. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, ó, uma base com quantos lados? Com 6 lados, né? Então, eu tenho um hexágono. Aqui na figura de vocês, nós temos, olha só, um prisma de base pentagonal, igualzinho a este que nós montamos, certo? Então, prisma são formados por duas bases iguais e os lados sempre retangulares. Pirâmides têm apenas uma base e as faces laterais formadas por triângulos, certo? Muito fácil, né, pessoal? Então, aí no seu livro, tem o comecinho da sequência 11, atividade 11.1. No poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são as faces, as vértices e os vértices e as arestas. Observe a ilustração. Então, olha só, aqui na plaquinha onde está escrita aresta, olha só, está apontando para esta linha aqui do lado, olha só. Então, arestas são todas essas linhas aqui. Depois eu tenho uma outra plaquinha com uma seta apontando para esta ponta, que é a vértice, ou vértice, né? Que são as pontas. Por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Vamos contar as pontas? Ó, 1, 2, 3, 4, mais uma aqui em cima, 5 vértices. E face está apontando, olha só, para o lado. Olha aqui o lado, ó. Então, eu tenho o lado, no caso da pirâmide, formado por triângulos. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho um cubo, que nós já montamos, olha só. Faces, vocês estão vendo aqui na figura que está em destaque, ó, o lado. Então, as faces são as superfícies planas que constituem um sólido, ou seja, as faces são cada um dos lados do seu poliedro, certo, pessoal? Depois nós temos aqui as arestas, olha só, está apontando, ó, está mostrando cada linha. Então, são segmentos de reta. Então, o que é uma aresta? É essa linha aqui, ó, esse segmento de reta que une cada um dos lados do sólido, certo? Então, essas são as arestas. E os vértices? Vértices são os pontos de encontro aqui. Este segmento de reta mais este aqui se uniu e formou esta ponta. Então, os vértices são sempre o quê? Os pontos de encontro das arestas. Mas uma forma bem fácil de entendermos são as pontinhas que eu tenho aqui no meu poliedro, certo? Então, pessoal, vamos responder agora a questão de número 2.
Cada poliedro apresentado abaixo tem uma face pintada de verde. Escreva quantas faces com esse formato compõem cada poliedro. Então, prestem bastante atenção na questão. A questão pede para que vocês contem somente as faces que estão pintadas na cor verde, certo? Então, olha só, como se chama esse primeiro poliedro que aparece aí no seu livro? Quem respondeu prisma de base quadrada ou bloco retangular, olha só, respondeu certinho. Não se esqueçam de colocar o nome aí nas formas, tá? Para que vocês não se confundam na hora de fazer as atividades. Então, olha só, se eu colocar ele dessa forma, olha só, ele fica igualzinho que está aí no livro. Então, aí no seu livro está destacado, olha só, na cor verde, certo? Então, vamos contar quantos lados ou quantas faces iguaizinhas a essa que nós temos nesse prisma? 1, 2, 3, 4. Então, olha só, eu tenho 4 faces no formato retangular, certo, pessoal? Então, nós vamos ver agora o segundo poliedro. Como será que se chama essa figura aí, pessoal? Olha só, eu tenho aqui, ó, uma pirâmide de base triangular, porque eu colocando ela assim, ela fica exatamente do mesmo formato, certo? Então, vamos contar? 1, 2, 3 lados ou 3 faces iguais a essa. E depois, como se chama essa forma que tem aí, pessoal? Olha só. Se você olhar para a base, você vai conseguir identificar que é igualzinho que está aí no seu livro. Porque o que está no seu livro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, eu tenho, olha só, um prisma de base hexagonal. E está em destaque esta forma aqui. Então, vamos contar quantas eu tenho iguais a esta. Uma, e depois eu tenho 2 faces iguais a essa. Continuando. Próxima imagem. E aí, gente? Qual será essa pirâmide aí, pessoal? Olha o formato da minha pirâmide e o formato da que está aí no livro. Está igualzinha a que está no livro? Sim ou não? Sim, ó, está igualzinha que está no livro. Olha as linhas aqui. Então, eu tenho em destaque, ó, este triângulo. Vamos começar aqui por onde eu tenho o nome. Esta é uma pirâmide de base hexagonal, também de 6 lados. Vamos contar? Começando aqui onde está o nome. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 faces, certo? E por último, nós temos, olha só, como será que se chama essa figura que está aí parecendo uma casinha? É um prisma de base triangular. Como que eu descobri? Eu observei, olha só, a base que está em destaque aqui, ó, formando uma casinha. Mas a pergunta é, quantos retângulos iguais a estes eu tenho aqui, ó, nessa imagem? Então, nós temos 1, 2 e 3. 3 faces. Certo, pessoal? Não se esqueçam de fazer todas as atividades no seu livro Emai Ler e Escrever. Não se esqueçam de fazer todas as correções. E lembre-se que nós vamos precisar utilizar estes poliedros ou esses sólidos aqui nas próximas aulas. Então, guardem eles num local adequado para que não sejam danificados. Na hora de colar, presta bastante atenção, tá bom? Porque, dependendo do lugar que você guardar, ó, pode acontecer igual aconteceu com o meu, ó, amassar um pouquinho, então não vai ficar tão legal. Então, procura uma caixinha, guarda dentro dessa caixinha para que a gente possa utilizar nas próximas aulas. Combinado? Espero vocês na nossa próxima aula, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, gente!